Boa tarde, boa noite. Hoje, dia 1º de fevereiro do ano 2023, daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, item 35, em especial com o jovem senhor Beto Gomes. Gostou? Jovem senhor é ótimo. Pois é, porque eu tô lá passando, gostou? Por isso. Então, Beto, eu te agradeço pelo apoio. Terezinha, Marinete, seu Odilson, sejam todos bem-vindos. E é conosco, Beto. Então vamos lá. Olá a todos. Agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estarmos aqui refletindo a respeito dessa doutrina maravilhosa espírita, sempre buscando o crivo do Mestre Jesus para poder refletir a respeito de todas as diretrizes aqui. E hoje vamos continuar o estudo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E a gente vai só rever aqui 135, a Terezinha leu e explicou, a gente só vai ler para saber por que que a gente está indo lá para a Revista Espírita, né? Só dar uma passada rápida. Por que que há homens idiotas e imbecis? Como já foi explicado, era o termo utilizado antigamente, mas em muitas literaturas recentes, blogs recentes, alguns de médicos e psiquiatras recentes mesmo, de 2018, 2019, inclusive até 2020 eu encontrei alguns pesquisadores utilizam o termo que já está equivocado desde 2000, segundo toda a programação de lei do Brasil, mas segundo a ONU desde a década de 90. Então, a gente vê que mesmo estudiosos e especialistas preferem permanecer no equívoco em vez de mudar algumas diretrizes. E utiliza idiotia e outros termos que já são ultrapassados, mas ainda utilizam de forma equivocada. Mas é bom a gente saber que se a gente pesquisar, porque senão a gente fala assim, está ultrapassado, não usa mais, alguém pesquisa e encontra lá, mas já está sabendo que eles estão, infelizmente, ultrapassados. Por que que há Mas você está homens dizendo que idiotas? a Terezinha leu as duas revistas? Ela não leu tudo, não. Nós não terminamos, Não, não. ela não leu nada. A gente vai Ah, ler hoje. Eu só ah, estou lendo a pergunta e a resposta para saber por que que a gente vai agora partir. entendi. Desculpa aí, viu, Beto? Sem problema. Porque há homens idiotas e imbecis? Então, o correto seria porque há pessoas com deficiência. A posição dos idiotas e dos imbecis seria a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Por miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. A pessoa com deficiência, porém, são votados desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não há compensação possível. Por que foi, então, sua alma criada idiota? Aqui vai fazendo uma pergunta, e apesar de ser o foco de reflexão hoje, quase o tempo todo, essa questão de pessoa com deficiência, idiotia, imbecilidade, etc., ele vai perceber que o Kardec, na verdade, ele está querendo trazer aqui um conceito que, em verdade, não tem muito a ver com o tema. Ele quer comprovar a reencarnação. Mas a gente precisa desse olhar para a gente perceber que a justiça divina, juntamente com a providência divina, é perfeita. E ela só é entendível através da reencarnação. Esse é o ponto que o Kardec quer chegar. Os Mas qual estudos. seria a diferença hoje em dia para nós, Beto? Essa, porque, pelo que me deu para entender, seria um atraso intelectual, o que ele quer dizer com idiotas. E o cretino seria uma perturbação física. Trazendo para os dias atuais, qual seria a diferença? Pessoa com deficiência, idiota, todas as pessoas que têm uma deficiência, ou que a gente diz intelectual, Isso. já é um termo, inclusive, que está sendo questionado.
Porque pode ser intelectual, mas pode ser cognitivo. E existe diferença hoje na ciência, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E o outro, o imbecil seria sinônimo disso. Porque as duas, Sim. elas misturam coisas que hoje é muito separadinho. Por exemplo, síndrome de Down tem vários níveis, mas para a gente leigo parece que é um só. Autismo tem vários níveis. Para a gente existe um, a gente pensa que tem um só. Para cada níveis seria uma categoria. Então, o que a gente precisa entender é que ele está abarcando todas essas limitações, né? Ou Beto, todas essas deficiências. Quando ele fala, né, homens idiotas e imbecis, é sempre no sentido do problema mental, né, deficiência mental, né? É nesse sentido, a pessoa que não tem o raciocínio, não tem o domínio do seu pensamento, do seu raciocínio, né? Isso. Eu troquei o nome porque deficiência mental desde 2000 é um termo que é considerado errado pela lei Também, brasileira. É por isso que também eu já falei está, deficiência intelectual ou cognitiva. Seria. também já E isso está a gente nem está superado, sabendo, né? porque nós estamos aqui. Interessante, Beto, porque na tua tradução está imbecis. Você vê até nisso. E o meu está cretino. Mas tudo é a mesma coisa. Então, É a seria mesma coisa. atualmente deficientes intelectuais aí. Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva. Ou cognitiva. Pronto, então é a mesma coisa. É. Tá, obrigada. Os estudos espíritas feitos acerca dos imbecis e idiotas provam que suas almas são tão inteligentes como as dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por se sentirem presos em laços que não podem quebrar e pelo desprezo de que se veem objeto, quando talvez tenham sido tão considerados em encarnação precedente. Eu não vou me alongar, não vou explicar, porque a gente vai perceber que os casos que a gente vai olhar são um pouquinho diferentes um do outro. Então, vai ter considerações a se fazer sobre essa resposta aqui que o Kardec traz. Revista Espírita de 1860, eu vou deixar de compartilhar para compartilhar ela aqui em PDF. Revista Espírita 1860. Aqui tá 25 de maio, mas acho que é o agosto. Junho. Porque a comunicação vinha no mês e ele lançava no outro. Junho. O Espírito do Idiota. Sociedade, 25 de maio de 1860. Charles de Saint-G, a gente imagina que seja Saint-Germain, mas já não tem certeza, né? É um jovem idiota de 13 anos, se fosse para trazer nos termos de hoje. Seria um jovem com deficiência de 13 anos, vivo, cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que nem mesmo reconhece os pais e apenas é capaz de alimentar-se. Há nele uma parada completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Pensou-se que ele poderia constituir-se num interessante assunto de estudo psicológico. Então, é um jovem que está, nessa presente data, encarnado. E aí eles querem estudar esse caso de uma forma mais profunda e vão estar perguntando, questionando várias questões para saber como que ele chegou nesse ponto que ele chama de nulidade total. Então, ele não reconhece ninguém, ele não consegue falar, não consegue comunicar, ele não consegue mexer e ele apenas se alimenta. Então, a gente percebe que é uma total limitação física e intelectual. Pergunta 1 ao espírito de São Luís. Não é o espírito jovem, é o espírito do mentor da Sociedade Parisiense. Poderias dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? Por que a pergunta? Porque ele está encarnado. Podeis fazê-lo como se evocasseis um morto. 2. Vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. Resposta: sim, sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais.
ela pode sempre se desprender. 3. Evocação do jovem Charles de Saint-Exupéry. Resposta: sou um pobre espírito preso à terra como uma ave pelo pé. 4. Em vosso estado atual como espírito, tendes consciência da vossa nulidade neste mundo? Certamente. Sinto bem o meu cativeiro. Então, você tem consciência de que você não tem nenhuma capacidade física e mental de poder atuar no mundo, fisicamente falando? Certamente. Sinto bem o meu cativeiro. Quando o vosso corpo dorme e vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesseis em estado normal? Quando o meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me levar ao céu a que aspiro. E é que acho que vem a primeira das considerações. Ele coloca, a pergunta do Kardec é, são tão lúcidas como se estivessem em estado normal? E ele responde, eu estou um pouco mais livre. Então, não é tão lúcido assim. Existe uma grande parcela de lucidez, existe uma grande parcela de consciência, mas é o que dá para entender na resposta, ele titubeia, ele tem dúvidas. No entanto, é algo que ele já quer, que ele já percebe que é muito melhor do que o estado em que ele está. Porque muitas vezes falamos, não é isso, Beto, quando nós estamos, como nós estamos dormindo, que o espírito é livre. Então, pode ir para qualquer lugar e fazer o que quiser. Nesse caso, não, olha, um pouco. Então, o que eu aprendi não é tanto assim, porque ele com essa deficiência, ele se liberta apenas um pouco e fica ali preso na matéria. O caso dele é interessante que, tipo assim, ele tem toda a limitação, por isso que fala nulidade, né? Ele é totalmente nulo a capacidade intelectual e física. Por isso que agora a gente entende por que pessoas com deficiência é um termo mais correto. Porque, por exemplo, eu conheço, na mocidade que eu participo, tem um jovem que é autista, hoje ele fez, hoje não, né? Mês passado ele fez 18 anos, e ele começou a trabalhar. Quando ele tinha 12, 13, ele era muito mais difícil, ele tinha crises quase o tempo todo, ele conversava e pensava, raciocinava normalmente, mas do nada ele começava a agir como criança. Então, assim, ele tem um grau elevado de autismo, mas não tanto quanto outros que têm dificuldade de falar, dificuldade de raciocinar e etc. Então, a gente percebe que os graus são infinitos. Esse caso aqui, seja porque na época não tinha tratamento, não tinha conhecimento, eu não sei, ou seja porque era a condição física que ele deveria estar, ele não tinha capacidade nenhuma, né? Ele tinha total nulidade. Então, talvez, devido a essa limitação ser tão grande, ele era pouco mais livre do que outros que hoje talvez tenham uma condição melhor e talvez pudessem ser mais livres. Acredito que o caso dele aqui é um caso mais específico. Aqui em cima tem uma notinha, né, 29, que a editora, essa revista espírita é editada pela FEB, e a editora coloca assim, ó, que sofre de idiotia, retardo mental e atraso intelectual profundo, com ausência de linguagem e por vezes acompanhado de malformações físicas. A gente já percebe que essa tradução já é antiga, né? Porque não se usa retardado mais, né? Não existe retardo mental, né? Não se usa esses termos. Mas por que a gente está comentando tudo isso? Para a gente ver que os termos eles vão modificando com o passar do tempo, mas sempre é bom a gente lembrar que o importante é a gente entender a ideia. Dependendo do grau e do nível em que se encontra, era uma pessoa que tinha muita dificuldade, ou, melhor dizendo, nenhuma possibilidade de se comunicar, de entender, de refletir, de pensar, de agir no mundo, né? O livre-arbítrio, nesse caso, foi totalmente tolhido, retirado, enquanto ele estava encarnado. Né, Beto? No caso, né,
a gente pode concluir, né, com essas explicações, a gente pode até chegar à conclusão que outras pessoas que tenham essa deficiência intelectual e cognitiva, num outro grau, um grau mais leve, quando o corpo dorme, ele possa ter uma maior liberdade, né? Então, depende do grau, né? Do grau da deficiência, né? Foi o que eu consegui alcançar também, Terezinha, pelo jeito Uhum. que falou, né? O caso aqui. É. Também imagino que seja isso. Mas aí não entra a parte do moral. Ou seja, neste caso que ele está falando aí, o que ocorreu em encarnações passadas, por isso que ele está vindo com essa deficiência. Mas o Ele moral vai não falar vai disso. influenciar, né, nisso que nós estamos comentando, dessa deficiência dele como espírito, está mais livre, entre aspas. Mas é porque o Kardec, lá no tempo do Kardec, quando ele falava de mais livre liberdade, ele sempre explicava que os espíritos errantes têm uma liberdade entre onde está o pensamento, em atuação, que é limitada a considerada a espíritos superiores, os termos que o Kardec usa. O superior, ele é totalmente livre para tudo. O que ele chama de errante é livre assim. Ele consegue ir de um. Eu vou pôr tudo entre aspas agora para frente. Tem gente que não gosta, mas não tem jeito. Ele consegue ir de um lado para o outro no planeta Terra, porque é o mundo físico. Ele consegue lidar com as coisas que existem no planeta, mas ele não consegue alcançar em profundidade algumas coisas. O que eu percebo de diferente é, já o espírito que o Kardec chama de superior, ele sabe tudo e muito mais que a gente nem imagina. Ou seja, quando Kardec usa livre para um, é uma liberdade que para nós é muito, né? Mesmo o espírito errante, o mais equivocado no planeta Terra, comparado um desencarnado de lá, pode ser inclusive um obsessor, ele tem mais liberdade do que nós de atuação, mais do que nós encarnados. Acho que é isso que ele chama de livre. E quanto mais evoluído o espírito, mais liberdade ele goza, porque aí ele goza de um total livre-arbítrio. Acho que o livre é nesse sentido. De acordo com O- a capacidade moral que ele tem uma liberdade relativa, mas é liberdade. Porque É eu liberdade. pergunto, aqui, pelo menos aqui na Suíça, deve ser na Alemanha também, eu acho que é assim, Marinette, pelo que eu entendi. Todos os que têm deficientes físicos, todos os deficientes, na maioria, eles ficam no Heim. Eu não sei, porque Heim significa casa. Então, não seria a palavra ideal para traduzir. Aqui se chama Heim, casa. Então, eles não ficam como no nosso país, eles ficam neste local. Como eu tive durante um ano, contato direto com essas pessoas, eu vi ali as várias. Eu até fazia o evangelho conversando com a pessoa que eu ia visitar. Então, você vê ali, e fica bem claro como ele está colocando as várias nuances dessa deficiência, e por isso que eu trago, porque o mesmo Beto, que tem, entre aspas, mesmo, como se chama em termos médicos, o mesmo problema, mas em termos médicos, de medicina tem um nome. Mesma deficiência? É a mesma deficiência, você vê que é diferente. Sim. E tá ali, às vezes, um ser assim, poucos centímetros, mas é completamente diferente. Que nós estamos conversando aqui, por isso que eu falei assim, uai, mas não tem a mesma deficiência, mesma coisa, mas tem a ver, o espírito aí é o que comanda. Então, aí, por isso que eu trouxe o moral, entendeu? O tio da minha esposa, ele apresenta a deficiência da esquizofrenia desde os 19 anos. Hoje ele tem uns 64, 65, por aí. E aí, ele já teve internado lá no passado, nos famosos sanatórios espíritas, em Ituiutaba, em Palmelo, aqui mesmo em Uberlândia, algumas vezes, quando ele tinha crises, ele vai e volta e tal. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece. Quando
Ele fuma, a vida inteira ele fumou. Não, os médicos pediram para não tirar, porque quando tirava piorava muito o estado, porque de alguma forma isso interfere positivamente no caso dele. E quando falava assim, ó, se você não fizer tal coisa, eu vou tirar hoje, você não vai fumar, ele dava uma melhorada para não poder ir. Aí você percebe a atuação do espírito, apesar de toda a limitação. Certo, certo. Não vou ficar sem, que eu não quero ficar internado, porque lá internado eu não posso. Mas Pois ela é é, igual aquelas crianças, né? Que a gente falou, se você não fizer, você não vai receber docinho. pois é. Não é Isso. no Jaime também aí, Marinete, que elas ficam? Fica, fica. Não Tem é no uns que Jaime? são tratados em casa particular, mas a maioria estão nessa casa especial É, o Jaime. para eles mesmo, no Por Raima. isso, por isso que é mais fácil para nós aqui, entendeu, Beto? Você vê a multiplicidade dessas deficiências. Pessoa que eu estava indo durante um ano, ela era como esse, mas ela olhava para nós, mas conseguia movimentar. Ela, quando me conhecia, quando eu estava lá, ela tentava mexer a mãozinha e fazia assim. Então, tinha mesmo deficiência. Interessante. Por quê? Quando nós estamos nessa realidade, é fácil para nós, porque são 20 pessoas, não sei se talvez 30, quando estão todos juntos, você vê a diferença. Impressionante. Obrigada, Bel. O avanço é uma coisa interessante, outra curiosidade, né? O ator que faz o Thor da Marvel, Chris Hemsworth, que é australiano, ele foi diagnosticado agora recentemente que ele tem os indícios genéticos, né? Ele é congênito para desenvolver Alzheimer e em poucos anos, ali a hora que ele ficar maduro, ele tem 30 anos, 30 e poucos anos, ali depois dos 50, 60, ele ia desenvolver. Ele já está fazendo um tratamento que hoje existe para não desenvolver a doença. Isso é para a gente ver que o quanto a ciência avançou. Antigamente não tinha opção, né? Aquele Você só ator do ia Big perceber Bang, quando... Oi? Big Bang, que diz que ele autista. Aqui se chama Big Bang. É uma série que tem, que Ernesto. Eu sei o nome porque Ernesto. Eu vi, porque me chamou muita atenção e Ernesto vê. Então aqui se chama Big Bang. Ele é cientista. E Big depois Bang eu Theory. soube. Hã? Big Bang Theory, né? Theory. Eu não sei Aque- teu, aqui é Big Bang. é um É um seriado, né? seriado. E ele, É, ele recebe. Ele é autista. E quando na vida eu real. estava pensando que era um papel que ele fazia. Eu falei assim, Mas nossa, como ele interpreta tão bem, até a forma. Depois que fui ver que ele é autista. E é por isso que neste papel, para ele é fácil. É Então, mas ele, o mas inteligente. Célia, eu já vi ele trabalhar em outros filmes completamente diferentes. Ah, é? Que eu nunca vi, não, Aham. Terezinha. É? Então eu Ele não sabia que ele atuou. era autista. Você vê que um dos que mais ganha no mundo. Hoje em Então, dia as coisas avançaram muito, né? muito Beto. Muito. Aquela menina que está famosa, a Greta Grumbling, ela tem um grau de autismo Ah. relativamente elevado. Aquela que fala do meio ambiente e tal. Por isso que quando nos discursos ela começa a falar, ela muda a feição e parece que ela está muito brava. Parece que, assim, ela está extremamente brava, mas é o tipo de autismo que ela Ah, foi ela é diagnosticada. autista. E aí ela fica um bravo, que, né, fica muito furiosa. Mas não é muito furiosa de furiosa, que dá a impressão, nossa, por que que ela tá tão brava? É o grau de autismo que ela tem. Voltando, pergunta número 6. Como espírito, experimentais um pensamento penoso de vosso estado corporal? Resposta: sim, pois é uma punição. Aqui a gente entra lá na resposta, tá o negócio de expiação inclusiva, induziva, esqueci o termo que ele usa. É expiação infligida. Aí aqui a gente entra, ó, punição. Tem uma coisa que é muito interessante a gente pensar. Independente de como a gente pensa, a gente entende uma coisa, o espírito, pelo livre-arbítrio que a gente tem, por mais relativo que ele seja, dependendo da condição, o que a gente põe na cabeça que né? Ô trem danado. Na cabeça dele é uma punição. O Kardec deve ter explicado, conversado, mas na cabeça dele é uma punição. Isso é Punição. muito interessante de se ver, né? E tem muita gente que às vezes passa uma condição, uma situação, que às vezes são pessoas
de fé, que vão muitas vezes na igreja, no centro espírita, por semana, por mês, de repente acontece uma circunstância na vida deles, aí pensa, ai, Deus está me punindo. Por causa desses atavismos, por causa dessas lembranças equivocadas e ensinamentos equivocados que a gente tem a respeito interpretativo, porque o que está escrito lá está. Por que a gente está comentando isso? Né, Os Beto? Mas judeus, a gente foi, de uma certa forma, condicionado a pensar assim durante muitas e muitas encarnações, né? Quantas encarnações nós recebemos esse tipo de orientação? Que Deus castiga, né? Que Deus pune. Quantas encarnações? Essa aqui é a primeira encarnação que a gente está aprendendo diferente, né? Então ainda está muito forte, né? Isso, não é verdade? é forte, é muito forte mesmo. E é impressionante como nós fomos condicionados ao ponto que muitas vezes, até estudando, Terezinha, eu me deparo quando essas palavras me afetam ainda, sabe? É. E foi o que Uhum. Beto falou, é uma punição para ele. Exato. Tudo que ele está falando aqui não tem nada a ver com sobre o espiritismo, mas é ele, Ele ele sente assim, né? que se E isso, sente isso punido. é, isso é importante pensar. E por que que eu trouxe isso? Porque lá na resposta, o Kardec coloca que existe, então, a expiação infligida, que é tolhido parte do livre-arbítrio de alguém para ele poder encarnar. Às vezes é necessário. A gente pode chamar isso do nome que quiser, a gente pode não gostar disso, a gente pode, né? Mas pode acontecer. O, Pode ser. o que não é regra, igual foi difundido no movimento espírita. Tudo que acontece de negativo em nós, isso é certeza que é karma. Então, karma não é uma palavra errada, o conceito existe lá no budismo, no hinduísmo, de uma certa forma. A gente trouxe para cá de forma equivocada. E tá tudo certo. Se a gente entender o que que significa, ótimo, excelente. O problema é que a gente só usa ele para coisa ruim. Alguém atropela, você faz um negócio ruim, você chega ali na frente, tropeça, você fala, ó, meu karma já, só porque eu acabei de fazer tal coisa. Os nossos conceitos, as nossas interpretações, geralmente estão equivocadas. Por isso que São. é bom a gente sempre lembrar, né? Eu tenho uma pessoa conhecida que ela é da Sri Lanka. Então, eles utilizam karma como negativo. Você deve ter contato aí, né, Marinete? Para nós é mais fácil. Para nós Eu é mais morei em fácil. Londres, 2005, 2007, eu conheci pessoas do Sri Lanka, da Índia, e Isso, realmente eles usam hoje. Mas isso. então, quando você... Vamos evocar, evocar a história antiga de novo. Quando a gente vai olhar para Buda, uma das coisas que Buda não concordou e não gostou foi o sistema de castas indiano. Ele Sim, não verdade. concordava com aquilo. E ao se desprender, porque ele era um príncipe, e aí ele vai para o meio do povo e vive no meio do povo, e depois se torna iluminado, que é o significado da palavra Buda, ele vai perceber que o sistema de casta, na opinião dele, era o pior dos equívocos, inclusive sociais. E ele traz um conceito, por exemplo, de karma, que é o que a gente entende de causa e efeito. Você Eu começou também. uma coisa, tem uma consequência. Ele já faz uma mudança. Aí, dentro de alguns seguidores do próprio budismo, trouxeram de novo o conceito anterior do karma como punição, mas é interpretação, porque o Buda mesmo falou que não era, que Então, nós Beto, somos frutos dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, etc. eu estudei um pouco, né? Eu fiz um curso para formação de professora de yoga, então eu li e leio ainda muita coisa da Índia, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Bhagavad Gita, eu leio bastante, e eu já vi vários conceitos diferentes de karma, com pensadores da Índia. E já vi conceito de karma do jeito que a gente entende aqui no Espiritismo, as consequências naturais das ações e tudo mais. Então, não são todos os pensadores, né, da Índia que usam o karma dessa forma negativa, não. Sim, sim, claro. É igual a gente, né, do nosso movimento
no movimento espírita não é uniforme. Aliás, ele é É, bem mais diverso do que muitos bem movimentos. diverso. Como a gente tem a grandiosidade, possibilidade, desde o surgimento da doutrina espírita, de sermos livres pensadores, acaba que nós temos opiniões diferentes, pontos de vista. Vou usar a palavra casa, É pontos de ponto vista de diferentes vista. que É, apresentam é. as doutrinas. Exatamente. Inclusive a gente entende em algumas doutrinas, né, que tem o karma positivo, a pessoa está vivenciando uma situação boa nessa encarnação, é um karma, o karma dela é vivenciar essa situação boa, agradável, tal, que é uma consequência das conquistas dela, entende? Então não é só o negativo. É interessante que uma é da Sri Lanka e outra da Índia, que eu conheço. Então, é interessante. Eu fiz assim, uai, como é que é o negócio aqui que eu não entendo? Uma não é a favor da reencarnação nos animais e a outra sim. É, É interessante. Então, não é karma, então vamos cultivar os ratos. Aí eu pensei, olha, você vai me desculpar aí, mas reencarnar em rato, eu não vou reencarnar, não. E é grave. Aí o que aconteceu? Eu tive que parar de conversar sobre isso, porque é muito forte. Tem que ter um respeito em relação a isso, a eles. Porém, quando eu falo sobre reencarnação, quando utilizo a palavra ou vocábulo karma, fica mais fácil para elas entenderem o que eu quero dizer. Esse exemplo que você trouxe, Zé, ele é um de que, tipo assim, a gente percebe que, né, a Índia organizou o hinduísmo aí, acredita-se que talvez 3.500 anos, algumas pessoas questionam se o zoroastrismo foi antes ou se o hinduísmo foi antes, muita gente acha que o hinduísmo é antes, né? E aí a gente já percebe que, para eles, essa questão de fiz uma coisa ruim, na próxima vez eu venho com uma barata, rato, já seria essa punição. Ou seja, tem muito mais tempo que a gente está acreditando que nós somos punidos do que não. Então, por isso que é é tão difícil de retirar da gente. muito mais tempo, é A gente verdade. fica pensando assim, ah, foi a Igreja Católica, mas não, bem antes, Foi antes. né? No Egito, na Índia, já se falava disso. Na Grécia, em Roma, todo mundo falava muito disso. Porque nós temos isso de estar sempre culpando a Igreja Católica. E não É, tem nada a ver. Tem nada a ver com que nós estamos estudando justamente o contrário. Se você vai, eu li também aquele Ocultismo, é um livro que, por sinal, foi uma suíça que me emprestou no Paraguai, e ela falou: Olha, você não pode mostrar para todas as pessoas, não. Eu falei assim, uai, por quê? Porque isso aqui é uma coisa grave. Então, é hermético. Então, eu li assim, uai, mas peraí, isso aqui tá tudo aquilo que eu aprendi no Espiritismo, está aqui. É, é por isso que muita gente critica a Cabala, porque a Cabala parece muito com o Espiritismo, muitas questões da Cabala. Então, muita gente critica porque, assim, é a parte do judaísmo que eles acreditam que é ruim, que é é, negativo. Por isso, essa aversão, durante muito tempo, e talvez até hoje ainda acontece bastante, contra o Espiritismo. Porque são verdades que é ruim da gente admitir, tem hora. Porque você pensa assim, não, mas se um ser super poderoso não está me punindo, se outro ser muito malvado não está atrapalhando minha vida, e tudo que eu faço é consequência só do que eu fiz, nossa, mas eu vou ter que lidar com isso mesmo? Para pensar, é chato. É melhor pôr culpa em outro, seja num Deus ou seja num demônio. É muito mais fácil culpar o outro. então, né, Essa concepção que nós estamos tendo de punição, de punições de deuses, eu vejo, é realmente quando você tem contato com as outras culturas, então certas coisas que você não deixa, o que eles dê, porque eu pensei que fosse só o Brasil que tinha tanto feriado, feriado ou festas assim, mas eu vejo que a Índia ganhou aí do Brasil, viu? Que eu nunca vi tanta festa para comemorar, para poder, como é que é? Festejar um deus ou deuses. Então, tem as festas das cores e tudo isso. E se você não faz, é algo punitivo para eles. Você tem que fazer. Sobre a questão da expiação,
Vou tentar ser sucinto nessa história. Os judeus têm que inclusive é considerado uma festa, né? Um momento que chama o dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia de expiar os pecados. Então, o que que eles começaram a fazer com o passar do tempo? Por que que existe um holocausto, um sacrifício? Eu fiz uma coisa errada, eu vou colocar um bichinho para morrer no meu lugar, ele, né, essa será a minha expiação, esse será o sacrifício feito, para que ele leve os meus pecados, os meus erros, meus enganos, equívocos, etc., né, e aí eu consiga ser perdoado. Por que a gente está contando isso? Porque essa ideia de expiação não é recente. O Kardec não trouxe a palavra. Não, isso é extremamente antigo. Isso está lá no Pentateuco Mosaico já, a questão de expiação e tal. Esse entendimento anterior. Por isso que é tão difícil a gente pensar que somente é sofrer a ação dos nossos atos anteriores, consequências. Né? Karma, inclusive, é a palavra, né, literalmente significa ação. Só. E ele tem dizendo isso. Não sei qual foi o livro que eu estava lendo, que eu não quero eu não sei se foi o Livro dos Espíritos ou que é o Espiritismo, porque são muito parecidos, né? Que tem dizendo que é isso da reencarnação, isso é muito antigo. Ele tem trazendo, tem falando ali, ó. Inclusive no início do Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali, estou explicando tudo. Ele diz, isso não é o Espiritismo. Essas são escolas espiritualistas, eu digo espiritualista para ficar mais fácil o entendimento, que entende só que é uma outra concepção. Sabe que existe, mas não vai poder explicar como o Espiritismo explica. Ele deixou isso bem claro. Isso, Sim. ele fez essa diferenciação. Bom, pergunta 7. Recordai-vos da vossa existência precedente, anterior a essa? Sim, ela é a causa do meu exílio atual. Qual foi essa existência? Um jovem libertino ao tempo de Henrique III ou Henrique III. Disseste que vossa condição atual é uma punição. Então, não a escolhestes? Não. 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 Não escolheu. Por que a Aí é gente começa? complicado. Então, significa que existe um limite que a gente chega e existe até um ponto onde a gente pode ir. A partir desse ponto, nós precisamos arcar com as consequências naturais daqueles nossos atos que ultrapassaram demais até o ponto que a gente podia ir. Isso é o que o Kardec chama de expiação infligida. Mas Beto, ele não escolheu. Então, o espírito ligado a ele, diretamente, escolheu essa Uhum. prova para ele? Como é que Então, ficaria esse... ele entende como punição, lá na questão tá expiação infligida, Uhum, e ele uhum. não escolheu. Aqui vem o ponto do pulo do gato, e aí vai uma questão interpretativa minha. Expiação é sofrer as consequências de um determinado ato. Se eu olho isso com resignação e obediência, como o texto do Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe, para mim foi uma prova. Uhum. E se eu tratar isso com muito mais resignação e mais obediência a isso, mais ainda, no final pode ter sido até uma missão. Ou seja, conforme eu interpreto, eu vou modificando até o que é ou não é. É. Por isso que a gente tem um livre-arbítrio para poder. Ou seja, chega num certo momento, talvez eu seja. Eu vou pôr entre aspas, porque eu não acho a palavra melhor. Obrigado a passar por certas coisas para me aprender a valorizar. Deram um exemplo no estudo, eu conheço o exemplo de outra forma, né? A pessoa era uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande no século XVII de matar pessoas através da faca. E ele voltou como um cirurgião, e fez mais de 3.000 cirurgias. Então, ao invés de tirar vidas, ele deu vidas. Ele transformou o que era expiação, seja ela infligida, reencarnação compulsória, o nome não importa, importa a ideia. Ele pegou isso e transformou numa grande missão. Imagina como que ele chega no plano espiritual. Uhum.
isso eu acho que é mais importante se a gente pensasse assim, do que ficar assim, corrigindo palavras sem entender as ideias que estão por trás delas. Verdade, é verdade. Tem a Kardec também, ele, no momento ele fala, não me lembro aonde agora, que a expiação também sempre é uma prova, né? Mas a prova nem sempre é expiação, né? Sim, Então, eu isso acho que é no céu e inferno. acho que é no céu e inferno, né? Eu acho que isso também ajuda a gente a entender, né? Melhor, né? Essa questão. O que faz muito sentido, né? O que faz muito Ai, sentido. Porque é muito de como a gente encara. A gente vê pessoas assim, ao nosso lado. Às vezes a pessoa tem câncer, ela encara aquilo numa força, numa coragem, que você fala, caramba, ela motiva as pessoas ao redor. Eu vou dar um exemplo bobo. Um exemplo, nossa, singelo e muito bobo. A minha esposa, eu fico falando para ela que ela podia ser uma influencer digital, porque tudo que ela põe no Instagram dela, as pessoas comentam, curte, conversa com ela, concorda, discorda, e ela posta muito pouco. Ela postou ontem, antes de ontem, não sei, que tem 15 dias que ela falou que ia arrumar a cama todos os dias e ela conseguiu 15 dias, todos os dias, arrumar a cama. Para muita gente isso é comum há 30 anos, mas para ela não era. E aí para ela era um grande desafio. 10 pessoas mandaram para ela assim: Nossa, você me motivou, vou fazer também. Nossa, você, todas, muitas pessoas. Isso você vê? para ela era para ser uma coisa comum e natural. Se ela continua fazendo e as pessoas veem isso uma coisa boa, pode passar a ser missão. Isso é Uhum. uma coisa simples e singela, né? Banal, inclusive. Né? Interessante. Gente, Com a Terezinha falou algo sobre provas e expiações, aí eu fui buscar na net, e interessante que eu fui buscar uma coisa e caiu outra. Olha o que caiu. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós, ou seja, pelo espírito? Não. Todas não. Todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes, essa é 259. Não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que deslize se supunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo este caminho, terá de passar por esse gênero de lutas, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás. E pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha de cair na cabeça, não pense que estava escrito como vulgarmente se diz, mas aí não tem dizendo o que ele falou aqui. Ele está dizendo que nem tudo o espírito escolhe. Nem faz sentido, né? Por exemplo, eu quero. Pode ser um caso, e é um caso específico, assim, pode ser um. Eu quero reencarnar no Brasil para ajudar no Brasil, tal coisa, tal coisa. Chega numa certa idade e fala assim: quer saber? Vou mudar para a Suíça. Lá é melhor por causa disso. Pronto, eu mudei o estilo. Nós temos livre-arbítrio. E aí o gênero de provas continuará na Suíça. Mas eu não vou continuar naquela condição que eu anteriormente
previ, no Brasil eu ia fazer assim, assim, assado. Agora eu faço na Suíça. Para mim isso é muito lógico. A gente Para mim muda também, toda viu, hora Débora? Para mim também é muito lógico. A gente tem livre-arbítrio, a gente pode mudar. Até a gente, na nossa reunião de estudo lá no centro, a gente já brincou assim, o casamento é programado no mundo espiritual. A gente até pode fazer uma programação de casar com fulano, sei lá, combinar alguma coisa, tal. Mas chega aqui, acha outro mais bonitinho, deixa aquele de lado, Adorei. não é? Uai, não, Adorei. Aquele Adorei. vai ficar aquele fica para uma outra ocasião. aquele fica para o próximo, não? Vamos Adorei. então Adorei. aproveitar a encarnação com um jovem senhor bonito. Eu não acho certo essa ideia, sabe? Né? Tudo ali, quadradinho, não é assim. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo. Para você ver, uma opção de livre-arbítrio pode mudar toda a condição ao Sim, redor. Por exemplo, uma pessoa casa com a outra, conforme programado, tem 5 filhos. Um suicida, ele vai modificar toda a história do pai, da mãe, dos toda a irmãos, dos história. filhos, dos avós, tudo. E tudo isso pode mudar completamente, o que todo mundo Muda. programou. Então, tipo, não Sim, faz sentido ser tudo programadinho, entende? não. 10, né? Como pode vossa existência atual servir ao vosso progresso no estado de nulidade em que vos encontrais? Ela não me anula perante Deus que a impôs. Aí aqui de Uhum. novo é como ele interpreta. Ou seja, eu sei que para com Deus a gente percebe que a ideia é do espírito, não é do espiritismo. Mas o espírito está falando assim: com Deus eu estou quitando as minhas questões. Ela não é nula. Para com Deus, Deus está vendo que eu estou passando tudo aqui. E também, né, Beto, essa ideia que Deus é que manda a coisa, né? E não é assim, né? Está dentro das leis que Deus criou, né? Está tudo dentro das leis, né? Então, aquela ideia que Deus que manda, Deus quis assim, né? Foi a vontade de Deus, não é? É uma ideia bastante ainda impregnada, né, na mente da humanidade, e que não é dessa forma, né? Deus E criou é bom as que leis. conversemos sobre isso, porque teve uma pessoa que lendo, aqui teve, passou pelo NEC, católica, eu acho que, bom, não me lembro mais. E lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, esses vocábulos que se utilizam no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está vendo? Olha aqui, ó, está escrito no teu próprio Evangelho que Deus é que castiga. Disse, não, mas não é bem, não é assim. Vamos entender o que ele quer dizer. Não, não, não. Está no teu livro, no livro que você me emprestou. E não é bem assim. E foi difícil. E não quis aceitar. Por quê? Porque estava escrito. Então, é muito É, bom que essa questão estejamos aí aqui conversando sobre isso, que o fato de estar escrito no Evangelho segundo o Espiritismo não é o hoje, Espiritismo que. hoje existe, né, muita discussão a respeito desse vocabulário que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no livro Céu e Inferno tem bastante também, de punição, de castigo, e que Deus fez isso, fez aquilo, né? E eu tenho acompanhado aí alguns grupos que estão discutindo essas coisas, e que eles estão comentando. No tempo da elaboração da doutrina, todo mundo era católico. Todo mundo, os espíritos que trabalharam na codificação com Kardec, eram todos da Igreja Católica, a maioria. Muitos eram padres, sacerdotes, né? O próprio Kardec ainda ele teve muita influência do catolicismo, né? E esse linguajar estava muito forte neles ainda, né? Então, a gente tem que entender isso. Era todo mundo católico, porque Kardec não falava que cada um podia continuar na sua religião e ser espírita. É porque Kardec falava, né? Pode ser católico e espírita, pode ser protestante e espírita, pode ser. Ele falava isso. Então, o vocabulário ainda estava muito carregado. Então, a gente precisa analisar bem isso, porque traz equívoco, traz ideias
erradas, né? Só para Sim, deixar um pouco claro assim que o Pestalozzi aqui na Suíça não era católico. Então as Não, pessoas que ele era estavam, não, eram protestante, protestantes. O protestante. Kardec também A família de é, Kardec era católica, então eles é, receberam influência do catolicismo e do protestantismo, que também fala em castigo, fala em punição, né, também. de uma forma. Pois é, então é isso o que é bom trazer, que quando ele esteve aqui em Yverdon, que estudou, ele não teve essa educação católica, porque não é, não é. Sim, Bom, só com isso. certeza. uma coisa que o apóstolo Paulo fala, que eu acho que sempre precisa ser relembrada, é que a letra mata o espírito que vivifica, né? A gente precisa retirar o espírito da letra para a gente Isso, entender que existe um contexto. Jesus não poderia encarnar no planeta Terra e falar de como funciona os sistemas intergalácticos, e aí ele vai lá e fala de semente, de fogo, separar trigo do joio, e o que é joio vai para o fogo, e a mesma coisa as pessoas vão para o inferno. Não tinha como ele utilizar outra linguagem. E aí se entende isso de punição. Mas hoje, quando a gente reinterpreta isso, a gente sabe que fogo é algo que consome o que é ruim. A gente acabou de falar, por exemplo, a expiação, né? É por isso que se colocava o holocausto. O fogo consome, o fogo consumidor. Então, retirar aquilo que não é interessante em nós. Pronto, entendi o sim, simbolismo, agora vamos agir. É isso. Agora, existem pessoas que ficam presas na letra. sim, com Isso é um muita gente. problema. Essas pessoas nada vai saciar, porque todos os autores trazem alguma coisa que a gente pode questionar, todos, sem exceção, né? Todos, todos. E eu não estou falando só religioso, não. Na própria ciência, você vai pegar qualquer área de conhecimento humano, qualquer uma, você pensar, existem discordâncias assim, que é contrárias umas às outras, e para a ciência, eles utilizam os dois pontos de vista. Até um certo ponto usa uma, até certo ponto usa outra. A física, por exemplo, utiliza a física do Isaac Newton para a física clássica, mas quando é para coisas atômicas, utiliza a física quântica, que contraria a lei da relatividade do Einstein. Do ar. Contraria tudo. Ela é totalmente diferente, mas precisa das duas. Foi o que nós conversamos no estudo anterior. Ponto de vista, opinião pessoal. Cada um é o que é, gente, não vai mudar assim, não. Pode ser o que for, cientista, o que é, mas é o que é. Pergunta 11. Prevedes a duração de vossa existência atual? Né? Você prevê, você imagina, você sabe quanto tempo vai durar a sua existência atual? Não. Mais alguns anos e retornarei à minha pátria. É engraçada a resposta. Isso demonstra uma certa perturbação, né? Não, mais alguns anos retornarei à minha pátria. Mas você acabou de falar que não? Como é que você sabe vai retornar? É engraçado. É, Desde vossa precedente existência até a encarnação atual, que fizestes como espírito? Porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. Tá aí de novo mais uma demonstração de que ele se percebia em algum tipo de ambiente, ele se sentia preso a esse ambiente para poder até retornar. No estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo, entendo, mas meu corpo não compreende e nada vê. Podemos fazer algo que vos seja útil? Nada. Agora as perguntas são para o Espírito São Luís, né? As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que a dirigida a um errante? As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas em nada lhe poderão servir. Servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. Aqui está um ótimo exemplo da gente ter muito cuidado com a letra e retirar o espírito dela. Porque, assim, quando a gente olha em primeira instância, parece assim, como assim? Deus coloca de lado prece e deixa de reserva para utilizar no outro momento. Não faz sentido, e não faz mesmo. Mas o São Luís não podia explicar que elas iriam amenizar, auxiliar só no sentido vibratório, se ele absorvesse ali aquele entendimento. Como ele está com dificuldade em entendimento físico, como é que ele iria absorver? É isso. No é, entanto, lá no futuro,
Quando ele tivesse acesso a isso, ele fala, nossa, quantas pessoas oraram por mim, né, que me acolheram, me quiseram bem. Aí ele vai perceber isso e vai fazer sentido. Ou seja, É, o São Luís ele pega uma coisa material de, né, de deixar de lado para explicar uma coisa mais profunda. Por isso que a gente precisa tomar é, cuidado com o que está escrito. é. Também aí no caso, a prece não ia é, curar esse problema físico dele, né? A prece não ia agir nesse ponto, mas a prece dá um alívio, dá uma força, né? Dá um estímulo para o espírito, sempre tem um benefício, né? Mas aí ele falou mais dessa parte física mesmo, né? Material. Eu, quando Sim. li, também não entendi, não. Eu falei assim, peraí, que isso? A prece não vai servir para nada? Oxe, peraí, São Luís, Deve não ser, serve né? para nada? Que isso? Vai servir para depois? Vai ficar guardadinha lá na caixinha e depois, quando ele tiver. Aí, eu falei, que isso? Às vezes é Tem, como você está falando. Fica guardado na caixinha, aí quando ele estiver bem, melhor consciencialmente, ele absorve a energia das preces que fizeram para ele. É, não, Pô, mas não é assim, não. existe uma coisa que eu acho muito interessante de pensar a respeito, pelo menos é como eu consigo olhar para as perguntas do Kardec e as respostas dos espíritos. Os espíritos percebiam a intenção do Kardec na pergunta. E nem sempre a intenção do Kardec era 100% aquela que a gente está lendo. Aqui dá para perceber que é um caso desses. Ele percebeu qual que era a pergunta. Falou, mas a prece então vai ajudar a curar ele? Não, não vai. Não vai resolver. Então, essa era a intenção da pergunta. E essa foi a resposta do Espírito. Como a gente não sabe a intenção, a gente às vezes vai com a nossa e a gente pode se equivocar. Dá para perceber isso em algumas perguntas do Kardec no Livro dos Espíritos. Ele fala assim, mas peraí, o que será que ele quis dizer? Uma pergunta interessante. Adão, Adão, viveu quando? Aí eles respondem assim, mais ou menos na época que lia Tribuais. Mas na pergunta anterior fala assim, não, Adão não foi o primeiro nem o único homem. Ué, mas que parece loucura. Não, peraí, a primeira pergunta é se Adão foi um primeiro homem e a gente é tudo é, descendência de Adão e Eva. Não, isso não aconteceu. A segunda é, mas houve um Adão? Olha, houve um homem que poderia dizer que foi esse, porque né, ele simboliza um monte de coisa, e ele viveu mais ou menos nessa época. O resto é símbolo. Os Uhum. espíritos mudam a linguagem conforme a pergunta. Mas não era isso que Jesus fazia? Quando a pessoa chegava, o Ai, que Deus. que eu faço? Exatamente. É Uhum. didática, pedagogia. Observação, e essas observações de Kardec, né? Ninguém desconhecerá o autoensinamento moral que resulta desta evocação. Além disso, ela confirma o que sempre foi dito sobre as pessoas com deficiência mental e intelectual. Sua nulidade moral nada tem a ver com a nulidade do espírito, que, abstração feita dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação das faculdades, não as aniquila. Então, só existe uma limitação, mas não é totalmente nulo, espiritualmente falando. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros seriam comprimidos por laços, amarrados, né, os braços, por exemplo. Sabe-se que em certas regiões, longe de ser um objeto de desprezo, os cretinos, tem uma nota explicando, né, que é similar à idiotia na época, são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não decorreria de uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais dignos de atenções quanto o seu espírito, que compreende a posição em que se encontra e deve sofrer por se ver como um refúgio da sociedade. O Kardec já traz ainda uma coisa um pouco mais profunda. Não, então quer dizer que se eles são diferentes dos outros, eles precisam estar apartados, né, jogados fora, refúgio da sociedade. Eles têm que ser. Isso é o que eles são? Não. Eles são espíritos tanto quanto os outros, né, merecíveis de respeito, de atenção, de cuidado, de acolhimento, etc. Também tem um exemplo, né, Beto, que é utilizado de um grande pianista, né? Um pianista muito talentoso,
Mas se derem para ele um piano faltando tecla, desafinado, ele não vai poder tocar com todo o seu talento. É visto assim as pessoas com deficiência intelectual, né? A explicação é essa: o espírito está íntegro, ele está lá com a sua inteligência, suas conquistas intelectuais, morais, está lá. Só que o corpo tem defeito e ele não pode se expressar corretamente através daquele corpo, né? Então, o Espiritismo trouxe essa explicação, né, tão maravilhosa, né, que as pessoas com deficiência passam a ser vistas de outra forma, né? Sim, com certeza. Quando a gente para pensar com esse olhar, né, Terezinha, para a época, Ah, é um avanço gigantesco, porque muito essas grande, pessoas eram muito. vistas como réprobos da sociedade, né? Aí Uhum. já muda muito a gente pensar sobre isso, né? Nossa, muda totalmente. Bom, a outra revista espírita de 1861 que fala Os Cretinos, que também é sinônimo de idiotia nessa época. Sociedade Espírita de Paris, médium Senhora Costel. Não sei pronunciar o nome dela. Nossa companheira, senhora Costel, tendo feito uma excursão na região dos Alpes, em que o cretinismo parece ter estabelecido um de seus principais focos, ali recebeu de um de seus espíritos habituais a seguinte comunicação. Então foi região dos Alpes, provavelmente ali próximo da Suíça, na Suíça, em algum lugar por ali. Os cretinos são seres punidos na Terra pelo mau uso que fizeram de poderosas faculdades. Antes de continuar, lembrando que não é a doutrina espírita falando isso. A comunicação Uhum. do espírito que recebeu lá. Uhum. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impotentes não podem exprimir seu pensamento. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres, muitas vezes escolhidas pelos espíritos arrependidos que querem resgatar suas faltas. A gente viu no exemplo anterior que ele não escolheu. E nesse aqui há uma grande diferença. Muitas vezes escolhidas. Então, existe prova, existe expiação, etc. Para a gente perceber que não há regra igual muita gente fica colocando por aí. Tal prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Os olhos ebetados, né, vedados, sem poder ver, sem poder perceber e interpretar, veem. O cérebro deprimido compreende, mas nada pode ser traduzido nem pela palavra, nem pelo olhar. E, salvo o movimento, estão moralmente no estado dos letárgicos e dos catalépticos, que é um tipo de morte aparente quando os órgãos param de funcionar de uma determinada forma e a pessoa parece que como morta, que veem e ouvem o que se passa ao seu redor sem poderem exprimir. Então ele fica numa certa condição de que ele até vê e entende muito do que está acontecendo, mas não consegue refletir a respeito, falar a respeito, etc. Quando em sonho tendes esses terríveis pesadelos, nos quais quereis fugir de um perigo, quando gritais para pedir socorro, enquanto a língua fica presa à abóbata palatina e os pés ao solo, experimentai por alguns instantes o que o cretino experimenta sempre: paralisia do corpo ligada à vida do espírito. A gente percebe que também são casos específicos, pessoas que ficam ali em total estado de não poder movimentar, falar e pensar. E aí ele trouxe uma coisa, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes, né? Está num sonho, está acontecendo alguma coisa e eu não consigo movimentar, eu não consigo falar, não consigo mexer. E às vezes essa coisa não é tão positiva assim, às vezes está rodeado de seres não tão positivos assim, e a gente fica um pouco desesperado porque a gente não consegue fazer nada. É uma escada que você não consegue subir, ou que você sobe, ela não acaba, ou que você tenta descer, ela não desce, e assim por diante. E ele trouxe essa figura que são coisas aproximadas, de que vez ou outra pode nos acontecer, né? Em sonho,
da gente querer fazer algo e o corpo não corresponder, né? O corpo não fazer aquilo que a mente está pedindo para fazer. Quase todas as enfermidades têm, assim, sua razão de ser. Nada se faz sem causa. E o que chamais de injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. A loucura também é uma punição pelo abuso de altas faculdades. O louco tem duas personalidades, a delirante e a que retém a consciência de seus atos, sem os poder dirigir. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de suas almas, sem as distrações do corpo, também pode ser tão agitada quanto as existências mais complicadas pelos acontecimentos. Alguns se revoltam contra o seu suplício voluntário, lamentam tê-lo escolhido e sentem um desejo furioso de voltar a outra vida. Desejo que lhes faz esquecer a resignação na vida presente e o remorso da vida passada, que albergam na consciência, porquanto os cretinos e os loucos sabem mais que vós, e na sua incapacidade física oculta-se uma força moral da qual não fazeis a menor ideia. Então ele vem dizendo que muitas das vezes existe uma rebeldia e é por isso que já na lógica a gente olha aqui porque que alguns seres vêm nessa condição para limitar a possibilidade de fazer o que fizeram anteriormente, seja assassinar, furtar, se mutilar, é, matar a si mesmo, né, se suicidar, etc. Então, existe uma incapacidade física para evitar algumas coisas. E mesmo com essa incapacidade física, existe, muitas vezes, rebeldia quando não há resignação. Então, estão ali pensando, nossa, eu queria largar disso aqui, queria voltar para onde que eu estava, né? E às vezes ideias bem ruins acerca de si próprio ou ao seu redor. Então, vale a pena retornar o que foi colocado. O que nós estamos vendo aqui sobre cretinismo, imbecilidade, não é algo que seja a mesma coisa, que sempre ocorrerá dessa forma. Por que estou trazendo isso, Beto e Terezinha, as pessoas que se encontram aqui? Porque eu, num dos estudos, há uns 3, 4 anos atrás, fui estudando, não sei qual foi o livro, não me recordo, fui buscar, naquela época, um livro psicografado. A autora espiritual dizia que fulano utilizou a inteligência tal, vai vir com como é? Isso aqui, essa enfermidade que você disse, do tio É, da tua senhora. esquizofrenia. Esquizofrenia, ou então vai vir com outro tipo de transtorno, e deixou bem claro que isso ocorreria. Também num livro que foi dito de um outro autor espiritual. Então, vale deixar bem claro que não é assim. Cada caso é um caso. São opiniões pessoais dos espíritos. Eu fiz isso sim aqui, naquela época, e estudando de um tempo, de 5 anos para cá, eu falei assim, meu Deus, quanta besteira eu já fui estudado e foi dito. Isso ocorreu aqui. Fui buscar em livros e está lá dizendo. Não, se você fizer algum tipo de coisa, nesse caso, utilizar mal a tua inteligência, você vai vir com o quê? Com problemas essas enfermidades, esses transtornos. E está lá categoricamente escrito. Não é assim. Cada caso é um caso. É bom lembrar isso mesmo. Os atos de furor, de raiva ou de imbecilidade a que seus corpos se entregam são julgados por seu interior, que sofre e se envergonha. Então, eles acabam tendo algum tipo de consciência de si mesmo e aquilo que era para melhorar, se eles tiverem resignação, se eles se rebelarem, pode ter mais dificuldades ainda. Assim, ridicularizá-los, injuriá-los, mesmo maltratá-los, como às vezes se faz com eles, é aumentar-lhes os sofrimentos.
porque os faz sentir mais duramente sua fraqueza e sua abjeção. Se pudessem, acusariam de covardia os que assim agem, pois sabem que suas vítimas não podem se defender. Se só essa parte, a gente pegasse só essa parte aqui, ó, e tivesse pensado a respeito dela na época que foi escrito, muita coisa a gente teria evitado, porque nesse meio tempo, o quanto pessoas nessa condição sofreram com choque, com mal-estar, para ver se revertia a doença, né? Ah, vamos dar paulada na cabeça para ver se melhora. E quantos morreram, desencarnaram, né? Com, vamos dizer assim, com esses testes científicos. Então, se a gente tivesse lembrado que eram irmãos nossos, né? A gente talvez teria utilizado de outras formas. O cretinismo não é uma lei de Deus e a ciência pode fazê-lo desaparecer. Lembrando que isso aqui é uma mensagem de um espírito, porque o que ele fala aqui é questionável. Porquanto é o resultado material da ignorância, da miséria e da imundícia. Os novos meios de higiene que a ciência, tornada mais em prática, pois ao lance de todos, tende a destruí-lo. Dá uma impressão que se a gente levar ao pé da letra, bastava a gente tomar banho, lavar as mãos direitinho, tiver uma higiene, resolver a situação. E não, a gente sabe hoje que isso não vai resolver a situação. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provas impostas se modificarão e seguirão a marcha dos séculos, tornar-se-ão todas morais. E quando a vossa terra, ainda jovem, tiver realizado todas as fases de sua existência, tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais adiantados. Então, ele vem dizer, né, que no final, que se a gente olhasse para as coisas de forma mais ampla, de forma maior, a gente ia perceber que existem várias formas de resolver situações difíceis. E ele chama aqui, ó, de tornar-se-ão todas morais. Que a gente pode pensar, fazer o velho discurso desde lá dos primeiros filósofos, né, a questão de moral e ética, mas aqui o que deu para perceber é que está usando a palavra moral muito mais aproximada do que a ética. Se a gente tivesse, no mínimo, respeito para com esses irmãos, cuidado, acolhimento, eles estariam melhor, porque eles estariam se sentindo amados. E a gente sabe que a maior força do universo é o amor. O Pierre Jouty, perdoe pela pronúncia, pai do médium. Aí vem uma grande observação do Kardec. Observação. Houve um tempo em que se havia posto em dúvida a alma dos cretinos e se perguntava se eles realmente pertenciam à espécie humana. Para vocês verem o quanto que isso já melhorou. Para perceber o quanto que a comunicação, apesar dos equívocos, foi muito importante para a época. A maneira por que o Espiritismo os encara não é de alta moralidade e de grande ensinamento? Não há matéria para sérias reflexões ao pensar que esses corpos desgraçados encerram almas que talvez tenham brilhado no mundo, que são tão lúcidas e tão pensantes quanto as nossas, sob o espesso envoltório que lhes sufoca as manifestações e que um dia o mesmo pode acontecer conosco se abusarmos das faculdades que nos concedeu a providência. Aqui ele traz o ponto. Então, se a gente olhasse para eles, para a gente tomar certas cautelas, com algumas questões que a gente toma por livre-arbítrio, será que não é uma boa ideia a gente pensar, opa, será que eu quero isso para mim no futuro, ter o meu livre-arbítrio tolhido porque eu fiz péssimas escolhas? De outro modo, como poderíamos explicar o cretinismo? Como fazê-lo concordar com a justiça e a bondade de Deus, sem admitir a pluralidade das existências, isto é, a reencarnação? Se a alma ainda não viveu, é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. Nesta hipótese, como justificar a criação de almas tão deserdadas quanto a dos cretinos, por parte de um Deus justo e bom? Porque aqui não se trata absolutamente de um desses acidentes, a loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou curar. Esses seres nascem e morrem no mesmo estado.
não possuindo nenhuma noção do bem e do mal, qual a sua sorte na eternidade? Serão felizes como os homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que este favor? Pois nada fizeram de bom? Estarão naquilo a que chamam limbo, isto é, num estado misto que nem é felicidade nem infelicidade? Mas por que esta inferioridade eterna? É sua culpa se Deus os criou cretinos? Desafiamos todos os que repelem a doutrina da reencarnação a saírem desse impasse. Com a reencarnação, ao contrário, o que parece uma injustiça torna-se admirável justiça. O que é inexplicável explica-se da maneira mais racional. Aliás, não sabemos se os que repelem esta doutrina a tenham combatido com argumentos mais peremptórios que o da sua repugnância pessoal em voltar à Terra. Estariam, assim, muito seguros de possuir bastante virtudes para ganhar o céu com tanta facilidade? Desejamos-lhes boa sorte. Mas, e os cretinos? E as crianças que morrem em tenra idade? Que títulos possuirão para fazer valer? O Kardec, então, faz uma dissertação aqui grande e nos convida a uma reflexão completamente racional. Existem pessoas que vêm em combate à reencarnação. No entanto, essas pessoas se sentem seguras o suficiente para falar assim: epa, estou pronto para ir para o céu. Tudo que eu fiz está ótimo, excelente, de acordo com as suas próprias crenças. E pior, elas não estariam acreditando e professando isso, condenando a essas pessoas que têm essas limitações, essas deficiências, a um lugar já ruim, porque elas não têm mérito de ir para um lugar nem para o outro, nem para céu nem para inferno. Então, para onde que elas iriam? Como que elas ficariam? Por que que elas foram criadas desse jeito na concepção e outras pessoas, pelo contrário, foram criadas totalmente inteligentes, com a habilidade, como a Terezinha comentou, por exemplo, do piano, sabe tocar piano divinamente, enquanto outros insistem 30 anos e não conseguem tocar bem uma música. Por que essa diferença, essa disparidade entre um e entre o outro? Somente a reencarnação poderia explicar essas diferenças, que são aptidões ou más escolhas que foram feitas no passado. Então a gente percebe que o Kardec traz assim, de uma forma magistral, essa reflexão para nós. Nunca lembro se acaba 4h20 ou 4h30. No caso, para vocês, 4h30. Faltam 5 minutos. Aí, para quem estiver interessado ou interessada, não sei se vocês estão vendo a tela. Estão vendo? Ou estão vendo só os meus ursinhos? Sim. Sim. Eu tô com isso aí aberto também. Tava lendo aqui o que que dava para ler. Ah, então tá. Não, pode, já pôs, pode pôr. É bom que varia. Então, no Livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui, na questão 371 a 374, ele fala justamente sobre idiotismo, idiotismo e loucura. Deixa eu pegar aqui, no capítulo 11º, Retorno à Vida Espiritual. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar, como o mundo sofre por não poder falar. Foi o que nós comentamos. Quantas vezes o Espírito, não é isso, Beto, pediu e escolheu essas provas por questões que ele acha que é um progresso para ele. E não, agora, mais uma vez, não necessariamente só na última encarnação. Porque também eu fazia isso, sabe, gente? Eu fui fumante na encarnação passada. Mas talvez algumas provas que estamos passando, algumas coisas, não tenha necessariamente sido da encarnação anterior.
Eu tinha essa concepção, Beto. Então é gostoso falar que não é assim como Terezinha, como nós estamos falando. Não, está assim, ó, escrito. Não, encarnação anterior. Não, por quê? Eu posso ter escolhido ir de outras de encarnações, talvez 2 anteriores ou 3, quem sabe? Porque eu pensava que era assim. Qual é o objetivo? O objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas. São os espíritos em punição, que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Foi o que ele mesmo falou, o espírito lá. Como é que era o nome dele? Charles, não é? Charles Centeno, não é? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Porque não tem necessário, não obrigatoriamente, obrigação de ler isso tudo aqui, não. Só fui trazer porque, como observação. Essa parte também já foi bastante comentada, né, Zélia? Isso, Deu para a gente entender bem, né, essa parte, o texto da Revista Espírita, está bem completo, né? isso. O que eu achei interessante na 379, que vamos, 373A, é que ele diz: um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência precedente, porque ele falou que era leviano, que era um espírito leviano. Alguns livros psicografados falam justamente sobre isso, porque utilizou mal a sua faculdade intelectual. Aí fala, sim, o gênio torna-se, às vezes, uma desgraça quando ele se abusa. Aí ele continua, a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo, e das pernas, e o cego dos olhos. Foi por isso que eu trouxe, porque, como havia conversado anteriormente, isso não é só pelo fato de ter sido cretino que vai vir com deficiência, como se você diz mesmo, intelectual ou cognitiva. Pronto. Alguém alguma coisa para acrescentar? Marinete, seu Dilson? Não, Zélia, obrigada. Então, Beto, eita, pau, apaguei tudo agora. Então, vamos agradecer ao Beto pelo apoio, pelo tempo que teve, que tirou para se preparar para o estudo. Muito obrigada, viu, Beto? Alguma reflexão a nos deixar? Não, só agradecer mesmo. Acho que ficou tudo muito bem claro. Uma coisa, Terezinha? Não, tudo bem, foi tudo muito bem explicado, comentado, ficou tudo muito claro. Tá certo. Então, até a próxima. Tchau, gente.